Bom dia, boa tarde e boa noite. Este aviso prévio tem a finalidade de informar o ouvinte de que as histórias, opiniões e qualquer tipo de comentário presente neste share de áudio contém demasiado sal adicionado pelo autor que devia levar com pimenta na língua. Portanto, não acreditem em tudo o que ouvem, só naquilo que veem. Por isso é que este podcast nunca terá a vertente visual. Esta foi a última mensagem que eu recebi no WhatsApp. Anda aí uma vaga de grupos de WhatsApp de assobiadores e eu tenho o prazer enorme de fazer parte da Associação de Assobiadores Ribatejanos. Sou ribatejano? Não, mas sou um profissional no assobio. Para quem não está envolvido nestes grupos do WhatsApp, a dinâmica é muito simples. Só pode haver mensagens de voz com assobios. Caso contrário, não participam. Não há mensagens, não há qualquer outra troca de mensagens. É só mesmo assobios. E gifts. Gifts. Não há nada presentes. Os únicos presentes que há, para além do grupo, são os assobios profissionais que há de vez em quando. E deixa que vos diga que há malta aí com talento escondido que devia fazer parte do Portugal Got Talent ou então do programa Temos Artista da RTP1, que é um programa de talentos que existe no programa da manhã, antes do pequeno almoço, na Praça Feliz ou Praça Contente, ou lá como chamam o programa. E aquilo é muito giro, mas não há muita filtragem nos candidatos. Porque há umas semanas estava a ver o programa e havia tipo uma Sofia Ariana ou nome qualquer de um conto de português do quarto ano que estava a competir, porque, peço desculpa, não vos dei contexto, aquilo é uma competição entre dois artistas, cada um faz, ou demonstra o seu talento e depois vão à votação e vão passando, sendo que a final foi esta segunda-feira ou a última sexta-feira, mas pronto, foi recente. Eles tiveram uns meses nisto, só que não tem muita filtragem, porquê? Porque havia uma miúda que cantava e estava a competir contra uma patinadora ou uma atleta, tipo, profissional mesmo. Atleta profissional já com a idade suficiente para ganhar os Olímpicos. E a miúda tinha, pá, aí 7 ou 8 anos e não lhe disseram que a miúda cantava mal. Então ela foi toda confiante, pá, e aquilo parecia um sketch de ídolos. Porque ela começou a cantar, bué da mal, e atenção, não estou a falar só mal por falar mal, ela cantava efetivamente e objetivamente mal. Mas pronto, lá cantou, fez a demonstração, toda a gente deu-lhe os parabéns, ok, correu muito bem. Entretanto, foram para a votação e ela não passou à fase seguinte. Bem, e ela começa num pranto, mas num pranto hilariante, que foi mesmo demonstração de que os pais nunca lhe disseram que era uma possibilidade de perder. Ela até à data só tinha levado com a informação: tu és a maior, tu vais conseguir isto e aquilo e o mundo é tudo teu. Bem, ela levou uma talhada. No programa Temos Artista da RTP1. Ao meio-dia, ela não tinha almoçado e começou logo a chorar. E a câmara, em vez de dar penalti ou mudar de shot, não. É mesmo um shot na cara da criança, coitada. A chorar e a berrar e a correr pela mamã. Pá, e faz sentido, eu faria exatamente a mesma coisa se perdesse o programa da manhã da RTP1. Mas pronto, foram as finais, devem ter sido entre atletas. Porque a verdade, havia talento. A RTP1 tinha artistas todas as manhãs e tinham bons artistas, para ser verdadeiro. E por falar em artistas portugueses, porque claro, são só artistas portugueses, Portugal está em todo o lado. Até dentro de um crocodilo na África do Sul. E vou-vos explicar a história do empresário Gabriel Batista. Portanto, o homem era um empresário, tinha um hotel no meio da África do Sul, ali na fronteira com Moçambique. E o gajo queria ir para o hotel, só que tinha de passar por um rio e as margens do rio estavam bué da galgadas, estavam bué da altas. E o gajo de 59 anos, dono do hotel, queria ver se o hotel estava tudo bem. Entretanto, teve uns quantos pedras no caminho, podemos assim dizer. E desapareceu. Desapareceu, não sabiam do homem, andavam a procurar o homem na selva, no meio do rio, no meio do mato, toda a gente queria saber do homem. Só que o problema é que a polícia teve muitos problemas na investigação e na procura desta pessoa. Porquê? Porque havia poeda de crocodilos. Poeda de crocodilos e a malta não podia ir para o rio porque estava infestado de crocodilos. Então, lá encontraram o carro do homem vazio, sem homem lá dentro. Foram inspecionar os crocodilos, estavam lá à volta e havia um
crocodilo suspeito. Porquê? Porque era gigante. Gigante mesmo. E os polícias tiveram uns dias à procura e encontraram um crocodilo gigante. E eles pensaram, ok, não temos o tropa em lado nenhum. O que é que vamos fazer? Vamos perguntar aos crocodilos. Então, lá pediram às autoridades competentes para eutanasiar um crocodilo extremamente grande. E não sei se viram a fotografia, mas as fotografias são hilariantes, porque a única fotografia que há deste caso, ou as únicas fotografias que eu vi, é um crocodilo a ser içado por um helicóptero. Então o crocodilo está completamente eutanasiado, mas parece que está a viver a melhor vida dele. Houve um bacana que o içou com o helicóptero, então há um bacana em cima do crocodilo e o crocodilo baza só no meio yeah, da floresta sul-africana e pronto, e investigaram, foram abrir o crocodilo e viram o anel do empresário português, que é bué estranho. É bué estranho mesmo, porque como é que há portugueses em todo o lado? Em todo o lado. E atenção, eu adoro ver portugueses em todo o lado. Dos meus programas favoritos quando era puto, era mesmo portugueses no estrangeiro. Onde viam a vida dos portugueses. E depois, a maior parte dos portugueses, quando está no estrangeiro, começa a aprender a língua. Então dá para ver um português a falar com uma jornalista, ou com um jornalista, não sei quem é que naquela altura fazia este programa, mas muito bem feito. E depois tinham as músicas bem feitas e as transições, e era sempre temático. Mas pronto, continuando a conversa, era o português a falar português e depois a mudar para a língua deles. Então, português a falar chinês do nada, e efetivamente há português em todo o lado, porque essa série continua a dar. Próprio para o meu irmão mais velho, porquê? Porque ele já foi um português do mundo. Já lhe fizeram uma entrevista sendo um português no estrangeiro e é bué de giro. Eu um dia, se emigrar, gostava de me candidatar, por acaso não sei como é que fazem essa parte da seleção, mas curtia de me candidatar ou de estar confiante o suficiente na minha vida no estrangeiro para, RTP1, venham cá gravar a minha vida no estrangeiro. Ver como é que um português, nascido em Cascais, está a ver o mundo. Há bué de cenas no mundo. Bué de cenas no mundo mesmo. E acho que toda a obrigação do imigrante é viver bem o suficiente no estrangeiro para poder fazer um português no estrangeiro. Falando do estrangeiro também, e isto é, vocês já viram as notícias de certeza, não vou dar novidade nenhuma, havia um cruzeiro infestado de antavírus. Houve pessoas a morrer, infelizmente, e o antavírus não é um vírus qualquer. É muito pior que o corona, dá hemorragias internas e de certeza que não dá dores de cabeça leves. É uma preocupação. Espero que não volte a ser notícia tão rapidamente. O único problema é que o período de incubação deste vírus no corpo é mais demorado do que o coronavírus. Portanto, a malta que teve no cruzeiro, entretanto já estão a ser analisados e em quarentena nos seus países, pode demorar até terem os testes negativos e serem libertos de volta à sociedade. O que não é bacana é que a crew de portugueses que foi buscar malta à Espanha não foi avisada, disse que estava com falta de segurança, portanto a crew, os gajos do avião que fizeram a travessia, e deixa que vos diga, a travessia perigosa, os aviões só descolaram todos. Não, mentira, a malta só saiu do barco quando os aviões estavam prontos a descolar. Vejam só a pressa que isso é. Que é tipo, não, tu agora vais chegar aqui no barco, os aviões já estão a correr, já estão ligados, tu vais correr para o avião e vais-te pôr no teu país, Espanha. Revolucionários, não tanto como os franceses, mas meteram o pé no travão, disseram, não, nós não queremos estes gajos aqui, mas coitados. Genuinamente eu tenho pena da malta que só estava no cruzeiro e não teve culpa disto. E eu nem sei bem de quem é a culpa, estão a perceber? Tipo, é só um vírus que apareceu novo. Antigamente, o corona foi à pala do morcego louco. Este foi à pala, acho eu, de um bacana que foi ao Chile e esteve lá, pronto, a viajar uma beca, a comer coisas maradas, de certeza, a comer uma sopa, não digo sopa de morcego, não sei se há sopa de morcego no Chile, mas sei lá, sopa de rato, se quê, não sei. Mas também, olha, deixem que vos diga, não era uma coisa que eu curtisse de ter perto e genuinamente espero que não voltemos a falar do assunto. Mas já há novos infectados e vamos ver como é que isto calha daqui. Se calhar daqui a um ano temos uma nova. Daqui a um ano não. Daqui a uns meses temos uma nova vaga de quarentena e não sei se a malta está pronta para outra quarentena, para ser sincero. Porque esta quarentena, para além de ser mais perigosa, esta quarentena, este vírus, para além de ser mais perigoso que o coronavírus, é tipo, a malta já está cansada de estar em casa. Eu não sei se a malta agora aguentava, ok. Vocês tiveram 2 anos em casa e agora, passados, portanto, 2022, passados 4 anos, pima, vamos para casa outra vez. Os animais que iriam curtir. Foi uma coisa interessante do corona, voltar a ver os animais a restabelecer uma década de ordem natural. Muitos animais que voltaram a ocupar os sítios deles. Porque a verdade é essa.
Nós só estamos aqui a ocupar sítios que os animais, olha, foram-se afastando. Foram basando para a vida deles. Mas noutras notícias de cruzeiro, e por isso é que o título é Eu Não Cruzeiro, houve um português, porque lá está, estão em todo o lado, a ser detido no cruzeiro da Disney em mega operação contra a exploração sexual infantil. E isto é, se há coisas que me deixam feliz por haver portugueses envolvidos, nem que seja na barriga de um crocodilo, porque é uma história engraçada, mas também coitado do homem. E deixem que vos diga, pergunto-me mesmo como é que isso aconteceu. Agora voltando uma beca atrás, é que eles encontraram o carro aberto, sem o corpo do homem. Portanto, o homem teve de sair do carro. Não digo que ele se meteu dentro do crocodilo, como é óbvio, mas ele teve de enfrentar um crocodilo. O crocodilo não foi só, ok, está aqui um Ford Ranger, vou-lhe abrir a porta e vou jantar um gajo. Não, não, tipo, será que houve confronto? Será que o crocodilo curtiu do confronto? Ou ficou engasgado com o anel dele? Porque só descobriram o anel dele, só conseguiram, para além de haver partes humanas dentro do crocodilo, descobriram a identidade do homem à pala do crocodilo, sim, à pala do anel que ele tinha e que descobriram na barriguinha do crocodilo. E digam só se isto não é história a Peter Pan. Foi a primeira cena que eu vi, quando vi o crocodilo içado na fotografia e depois fui investigar sobre esta notícia muito engraçada, mas muito triste, os meus pésames e respeitos à família, que isto é a história do Peter Pan. Tipo, este gajo é o Capitão Gancho. O crocodilo sequer leu a história e pensava que conseguia fazer igual. E pensou, eu vou-lhe tirar uma mão, vou fazer com que ele fique todo palifado, que ele anda aí de gancho, mas não, o crocodilo conseguiu mesmo manejar um humano todo. E depois pergunto-me, tipo, se a carne humana, isto agora são pensamentos uma beca obscuros, mas pergunto-me se ele teve a arrotar o pobre do português durante muito tempo. Isso é insano. Mas voltando à história do cruzeiro. Eu nunca vou fazer cruzeiros na vida. Isto foi uma ideia que eu tive esta semana. Que é, já aconteceu ter a oportunidade de fazer um cruzeiro. Os meus pais já foram fazer um cruzeiro, adoraram o cruzeiro, adorei brincar com os brinquedos do cruzeiro que eles trouxeram. Foi uma viagem muito gira. Fazer no Mediterrâneo deve ser engraçado porque é uma piscina autêntica e eu enjoo bastante. Portanto, até que ponto é que eu ia aproveitar o cruzeiro ao máximo? Porque eu faço, só para terem noção, tipo, eu vou andar de barco, nem que seja um ferry, eu enjoo. Sou desses coninhas, para ser sincero, passo bué da mal. Não passo bué da mal de, estou tão enjoado. Não, é só mesmo dores de cabeça, uma beca de enjoo, não posso comer, não posso beber, não posso fazer nada, tenho que estar concentrado ou a dormir. Se estiver a dormir não me acontece nada, mas fico de rastos se for andar de barco. E basta-me o cruzeiro ali da Trafaria. Se eu for fazer a travessia da ponte por cruzeiro, malucos, não me aguentam durante um dia. Eu vou ficar chato, enjoado. Vou perguntar o tempo todo porque é que não fomos de carro. Não fomos de carro, não fomos de nota. Oh, tipo, bros, mandem-me a nadar. Fazer a travessia, aqueles são o quê? 2 km, tanto? Não sei. Não sei quanto é que tem o xadrez. O xadrez não, o tabuleiro da ponte. Tem 3 km. Tipo, até que ponto é que não me dá para nadar isto? Dá-me, sei lá, 2 horas ou 3 horas eu consigo fazer esta travessia. Agora, ir de ferry, não consigo. Não consigo, vou enjoar, vou ficar chato. Isso é uma razão pela qual eu não irei fazer cruzeiros. E não vou fazer cruzeiros porque, bros, o mundo dos cruzeiros é muito sinistro. Há malta estranha. E depois é tudo ao máximo. É tudo bué capitalizado. E olha, tem aqui um casino aberto 24 horas, bares abertos 24 horas, restaurantes abertos 24 horas. É tipo, estamos 24 horas cercados de entretenimento com piscinas de bolas e piscinas a sérios e tobogãs e, sei lá, espetáculos aqui, espetáculos acolá. E eu, menos, eu só quero relaxar. Estão a perceber? Tipo, deixem-me ir ali à Grécia e voltar. Se quer é mais rápido ir de avião e divirte mais tempo, mas pronto, estás ali no cruzeiro, diveste uma beca, consigo entender o fator all inclusive, que é pagas e tens direito a tudo durante uma semana, deve ser bué da fixe, mas manos, vírus novo encontrado onde? No cruzeiro. Fizeram o Atlântico todo para descobrirem que estão todos cheios de vírus para depois pararem nas Canárias. E depois, mega operação pedófila, onde? No cruzeiro da Disney. 28 tripulantes, incluindo um português. Bem, estes gajos são malucos. Foram tidos numa mega operação de combate à exploração sexual infantil levada a cabo pela Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos. 26 oriundos das Filipinas. Ui, um português e um indonésio.
Yeah. Recepção, posse, transporte e distribuição ou visualização de material nada pouco correto. Malta é mesmo doente. Isto é pior que cuspir na sopa. Yeah. Jesus. Pior que cuspir na sopa, mas também uma história bué da interessante. E isto é mesmo tirado de um filme. Foi o assalto ao banco na Alemanha a semana passada. E deixa que vos diga que há momentos em que vocês têm adrenalina na vida. Tipo, saltar de avião, fazer parapente, fazer mergulho com tubarões. Mas agora, ser refém de malucos num banco é tipo, mano, não pode haver heróis. Não pode haver heróis, não pode haver heróis. Mas estás ali na adrenalina toda, que, tipo, o que é que vai acontecer? É que tu sabes que, pá, efetivamente, eu não sei. Não, houve um ataque no Brasil que correu bué da mal e os gajos conseguiram fugir com milhões de euros. E houve, que eu estive a ler nas notícias, no final de 2025 ocorreu um assalto a um banco em Gelsenkirchen, outra cidade no oeste da Alemanha. Pá, não sei ler alemão. Que resultou em prejuízo de 30 milhões de euros, segundo a polícia. Mas esta cena é bacana porque vários livros dizem e histórias também contam que a malta rouba o banco. E depois é o banco que tem de apresentar o roubo. Porque não vão ser os ladrões a dizer, olha, peço desculpa, mas nós roubámos 10 milhões de euros, mas estamos em fuga. Não, é tipo o banco que diz, olha, nós estamos em falta de 20 milhões de euros. Mas à pala dos seguros, eles em vez de, por exemplo, são roubados em 20 milhões. Dizem ao seguro, nós fomos roubados em 30 milhões. 10 milhões estão limpos para os gajos. Tipo, do nada estão com 10 mil e assim no bolso, como quem não quer a coisa. E pronto, isso é uma das teorias, como há muitas teorias de seguros e seguradoras e bancos e coisas. Mas estes assaltos, este assalto, quer dizer, na Alemanha, os gajos fizeram bué de reféns, não houve feridos, começou às 9 da manhã, começou cedo, na hora local. Interceptaram logo o bacana da carrinha blindada que ia buscar a guita ou ia deixar a guita, não sei como é que funciona isso às 9 da manhã. E depois mandaram a malta toda para dentro do banco, aquilo à tarde já estava resolvido, a polícia entrou e os gajos fugiram. Acho que é isso, não esquentaram de dizer em erro, mas a polícia anunciaram que os assaltantes tinham feito vários reféns na cidade de Zing, bom nome, no oeste da Alemanha também, na sexta-feira, tendo vários agentes fortemente armados cercado o banco. Calma aí. Investigadores acreditam que agora, imediatamente após trancarem os indivíduos no cofre, o autor ou os autores abandonaram o local por meios ainda desconhecidos. Afirmam num comunicado. Portanto, ok, eles bloquearam malta no cofre e depois bazaram. Portanto, ainda estão a monte. Segundo o que eu estou a ler aqui, os agentes entraram na agência bancária na cidade de Zing, no oeste do país, mas não encontraram qualquer sinal dos suspeitos, informou a polícia. Assaltante mistério. Mistério também é que é o Martin. O Martin hoje em dia está a borbulhar de ideias. Há muitas ideias boas, muitas ideias más, como em tudo na vida, quero eu acreditar. Mas há uma ideia que me puxou este fim de semana que é marketing olfativo. E eu apresento-vos a Airbell. O que é que os gajos fazem? Constroem umas maquinazinhas pequeninas e depois falam com a empresa, perguntam que cheiros e fazem um teste, uma psicanálise da empresa e eles produzem o cheiro da empresa. Que é wild. Como é que estes gajos estão a capitalizar o olfacto? Então, eles constroem máquinas com cheirinho e aquilo é tipo um ambientador, vai deixando cheiro aqui e cheiro acolá. E agora a tua empresa pode ter um cheiro a carvalho fresco, estão a perceber? E há outra empresa que pode, sei lá, cheirar a roupa lavada. Eu pergunto-me o que é que a lavanda, não me recordo o nome da marca, mas deve cheirar bem de certeza. Ou se calhar, como não curtem do cheiro a lavanda, podem mudar o cheiro. Eles dizem que a vantagem do marketing olfativo é reforço da identidade corporativa, aumento da decisão de compra, portanto isto é mindset louco, é a mesma cena da Kidzania, que é não há luz para os putos passarem mais tempo e não terem percepção do tempo, mas isto se calhar é um mau exemplo. Esta cena do aumento da decisão de compra não se aplica muito bem à Kidzania, mas a Kidzania também joga com isto. Não... E a partir de agora podes jogar com o olfacto também. E tu, se quiseres, e estás a ouvir isto, podes apresentar à tua empresa ou pegar nestes cheiros e fazer a tua empresa uma coisa bem cheirosa. Mas aumento da decisão de compra é insano. Capitalizar o olfacto é mesmo... É loucura total. E depois é conexão emocional com clientes, cria uma ligação emocional com os seus clientes, fidelizando-os
à sua marca e aos seus produtos. E depois a criação de uma atmosfera única de bem-estar. Proporciona um ambiente acolhedor e relaxante, aumentando o bem-estar dos seus clientes e colaboradores. Pá, é bacana. Ajudamos a elevar o seu negócio. Dou-lhes os parabéns, Herbel. Conseguiram mesmo. Uma ideia genial que ninguém tinha chegado até aqui. Criativos e inovadores e profissionais. Estes são os valores que nos definem. Eu vou só ler aqui um relato. Uma empresa premium a nível de altíssima qualidade de produtos aliados à sofisticação nos aromas, com uma imagem moderna e elegante, espelho igualmente da sua oferta ao nível do portfólio. O serviço é excelente, descomplicado e rápido nas entregas. Porque os malucos depois gastam tudo e depois têm que pedir à malta para entregar cheirinhos a casa. Yeah. Está tudo louco, mano. Está tudo completamente louco. Louco também. E nós hoje estamos aqui numa speedrun de pontos. Porque, pá, tinha bué de notas e não apetecia, para ser sincero, não apetecia divagar muito sobre a situação. Tinha só uns bullet points. E a Eurovisão. Outra vez falando da RTP1, porque a RTP1 é forte na cultura e apoia quem tem de ser apoiado. E eu acho muito bem. Mas a Eurovisão está a chegar a um nível, eu não quero dizer absurdo, mas, por exemplo, a Eurovisão que os nossos pais têm não é a mesma Eurovisão que nós temos. A Eurovisão que eles têm de há 20, 30, 40 anos atrás é uma Eurovisão mágica, com intuito, com, sei lá, é uma instituição gigante. Tipo, o Festival da Eurovisão era... E continua a ser os Oscars, mas não ao mesmo nível, mas na Europa era uma cena gigante. Havia malta que fazia daquilo de vida e que tinha a mensagem bacana por trás. Pá, hoje em dia é uma demonstração de egos inflamados, que é uma coisa ridícula. Portugal já está eliminado, foi eliminado ontem à noite, portanto, os cânticos, como é que é? Os bandidos de canto, os bandidos do canto, atuaram em quinto lugar na primeira das duas semifinais, no número 70. Já houve 70 edições do Festival da Eurocanção, o que eu acho que devia haver mais, e eu concordo que haja. Tentaram fazer um boicote este ano. Israel cantou, foi uma beca estranho, por acaso foi das poucas demonstrações que vi, porque estava tudo calado. Houve uma beca de vaianços, mas havia bandeiras, havia malta lá de Israel a apoiar o israelita a cantar, e foi uma situação estranha. Mas, lá está. Foi mais uma cena de ego. Tipo, o palco estava excelente, atenção, dou-lhes os parabéns porque todos os anos eles brilham no palco. Isso é uma produção bué da bem feita, os apresentadores são sempre bacanos. E há músicas bacanas, mas é tipo 1%. É tipo 1%. Há uma música bacana que tu consegues retirar do Festival da Eurocanção. Antigamente não. Tipo, há 20, 30 anos, pá, tu conseguias tirar uma mão cheia de músicas e conseguias sentir, e aquilo tinha impacto, e as pessoas estavam a cantar porque lá está, adoram música. Pá, hoje em dia não... No meu aspecto crítico, atenção, não vejo isso acontecer na Eurovisão. Vejo um espaço não, um espetáculo, uma beca inflacionado de olhem para mim, vejam esta penugem de pavão que eu tenho no meu casaco. E pronto, é essa a ideia que eu tenho da Eurovisão. O que também é, olhem para mim, estou a usar estas penas de pavão. Met Gala. Met Gala, meus bros. Que é muito engraçado. Eu, por acaso, história interessante, há 2 anos, quando estava em Nova Iorque, a Met Gala estava a acontecer. Eu fui, estive no Met e aquilo já estava tudo fechado. Mas é giro, porque por acaso estive lá no dia antes da Met Gala acontecer e depois basei no dia da Met Gala, mas um dia antes da Met Gala acontecer já estava bué da malta à porta. Tipo, é insano, eu não percebi. Eu tive bué da tempo numa fila a pensar que estava a entrar na Met Gala não, a pensar que estava a entrar para o Met, para o museu, no Central Park, mas não. Era a porcaria da fila para a malta ficar ali. Eram tipo 10 da manhã, a Met Gala era só na noite do dia a seguir e havia malta só a fazer fila. Eu digo, mas eu quero ir ao museu, eu quero ter uma beca de cultura, quero ir ver os faraós, quero ir ver cenas bacanas, sei lá.
Quero ir ao museu bacana, o Met é um museu bué da bacana para se ir e estes malucos estão só a fazer fila à porta, estão a dificultar a vida, estão a dificultar a vida de quem trabalha no Met, estão a obrigar polícias a estarem lá presentes porque aquilo é uma balbúrdia, é bué da gritaria, bué da campers, já tipo com... Não vi tendas, isso não vi, mas vi bué da cadeiras de campistas e malta tipo a dormir no chão. Isso é insano. Para mim, já deu a volta. A cena de curtir tanto da cultura já dá a volta porque estás a dar mais importância a uma vida completamente alheia à tua e tu estás a sacrificar um dia da tua vida para ficar sentadinho à chuva. E é bacana. Quem consegue capitalizar isso, dou-lhes os parabéns, que é tipo, é fixe. O primeiro gajo a comprar o iPhone fez isso, vendeu o seu lugar na fila, voltou para trás voltou para trás da fila. Ele era dos primeiros na fila, vendeu o seu lugar por bué da guita, voltou para trás da fila e comprou tipo 2 ou 3 iPhones com essa guita e conseguiu ter os iPhones grátis. Isso é girl math. Acho que é isso, né? Portanto, os iPhones para ele foram grátis, por assim dizer, numa matemática maluca. Mas Met Gala para mim é giro. É giro para ver quem foge à regra. Porque depois aquilo tem sempre um tema. Tem sempre os anfitriões que criam o tema e pedem à malta para irem vestidos com base nesse tema, mas depois tens malta que acaba por cagar no tema e vai como quer e tem sempre bué de mensagens sociais, bué de fotógrafos. Eu acho o conceito bacana que é literalmente uma. Como é que se diz? Agora esqueci-me do nome, mas é um gathering, um meet and greet, mas de famosos. Que é tipo, a malta está ali, não pode tirar fotografias, há demonstrações de artistas, tipo malta que canta, tens umas demonstrações fixes até, mas depois deve ser bué de chato quem vai com grandes produções de vestimentas, depois deve ser complicado. Que é tipo, havia malta cheia de máscaras, a Katy Perry em um ano foi vestida, acho que foi Katy Perry, foi vestida de hambúrguer, o que é bué de engraçado, é das poucas que eu me recordo, mas lembro-me dela, dela vestida de hambúrguer, que é tipo, mano, eu não me lembro de que tema é que era esse ano, mas tu não vais vestida de hambúrguer para lado nenhum. Nem para a Met Gala faz sentido, mas pronto, eles têm lá as liberdades criativas todas, e eu concordo, ainda bem que têm as liberdades criativas, uma vez por ano sentem-se na obrigação de chamar os melhores estilistas que o mundo alguma vez já viu. Claro, por convite, também podes pagar a mesa, mas para demonstrar milhares de fotógrafos, porque as escadarias do Met enchem-se de fotógrafos e de gajos de relações públicas e revistas e entrevistas para aqui e foto para aqui e outras coisas para acolá, para depois ficarem sentadinhos numa sala que há lá. Yeah, Temple of Dentur, que é uma aula famosa onde as mesas são montadas para o jantar. Aquilo é um templo gigante e a malta fica lá a jantar. E se vocês não sabem, a história da Met Gala começou com uma cena bacana. O Met Gala foi criado em 1948, portanto já dura algum tempo, como uma forma de arrecadar dinheiro para o recém-fundado Customs Institute e marcar a abertura da sua exposição anual. Portanto, eles todos os anos fazem uma exposição. Entretanto, bilhete puxa bilhete, porque a primeira gala foi um jantar à meia-noite e os bilhetes custavam tipo $50. E a Diana Vreeland, que é a ex-diretora-chefe da Vogue, era uma consultora especial do Custom Institute e desde 1977 tornou-se como o evento que conhecemos hoje. Portanto, hoje em dia podes pagar bilhetes para entrar, mas é tudo bué da cara, tens de comprar a mesa. Começou de uma forma bué da bacana, para arrecadar, lá está, fundos para o Instituto de Costumes assim de Disfarces de Nova York e o tema deste ano foi Arte do Traje. Moda é arte. E teve como presidentes Anna Wintour, que é a chefe da Vogue deste ano, da Condé Nast, do grupo Condé Nast. Lá está, que também tem uma exposição agora anual e permanente no Met, que é a Condé Nast Gallery. Eu custa-me a acreditar que não estou a induzir-vos a erro, mas é esta a história. E o valor foram 100 mil pau. 100 mil pau. Começou como $50. Hoje em dia é 100 mil pau por bilhete. Eu nem quero imaginar quanto é que é uma mesa. Mas é fazer as contas. Não sei quantas pessoas é que leva a mesa. Mas é caro. É bué da caro e para os famosos deve fazer sentido. Porque são poucas as situações em que eles se encontram, em que estão rodeados da malta que entende mais ou menos a vida deles. Portanto, eles têm cenas para falar, têm histórias para contar. Tipo, eles não conseguem contar as histórias normais da vida deles a meros comuns mortais.
ou comuns mortais, se preferirem, ou meros mortais, mas continuando na história, eu acho bacana, porque depois há sempre fotos engraçadas, mas pá, mano, faz correr muita tinta. Faz mesmo escorrer muita tinta e eu acho que isso é assustador, lá está. Malta que dá mais importância a vidas alheiras também, yeah. Vidas de alheiras devem ser bacanas na fritadeira. E eu por acaso eu mamava uma alheira agora, que era uma coisa da louca. E pronto, malta. Ouviram o toque de saída, hoje foi, deixem que vos diga, foi pá, 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 tema aqui, tema acolá, tudo bué da rápido. Espero que não tomem como verdadeiras estas informações que vos dei, ou então tomem, é com vocês. A internet está aqui, se vocês quiserem investigar sobre os assuntos que eu falei, investiguem. Eu dou-vos assim uma base para vocês procurarem. Esta semana estive a pensar sobre uma coisa que eu digo que é o meu cantinho da internet, mas eu efetivamente gostava que isto não fosse um cantinho. E eu não vejo isto como um cantinho. Eu vejo mais como... também não posso dizer um portal. Mas é tipo... Epá, não sei. Uma aguarela, se quê? Pensem que vocês são a aguarela e eu sou a água. Que é tipo... Dou-vos uma gota e vocês expandem-se. Expandem-se e vão procurar tipo o conhecimento. Ou então mandem-me conhecimento para eu expandir sobre o conhecimento. Isto já está a ficar bué da maldito. Não sei se me estou a fazer entender. Está a ser difícil hoje, para ser sincero. O dia já foi longo. Estou a gravar isto já tarde. Já vi chover hoje de manhã e já tive um calor danado. E eu acho que isso trama uma pessoa. Mas esta chuva não está com nada. Esta chuva já devia ir embora. Tipo, nós já estamos a meio de maio. São Pedro, endireita lá a tua vida, paga a dívida que tu tens a pagar e base. Tipo, dá-nos o verão que tanto queremos. E ainda por cima, eu tenho a certeza que este verão vai ser divinal. Vai ser divinal, malta. Pensavam que me ia embora? Não vou. Venho só dizer que este episódio foi uma burrice, pá. Genuinamente não volto a ter tantos pontos porque sinto que não mergulhei em nenhum. Se calhar mergulhei demasiado no do crocodilo. Trocadilho? Não? Ok. Está fixe. E pronto, é só isso. Não vou ter tantos temas, já tenho temas para a semana. Vou endireitar a minha linha de raciocínio. Beijinhos, aproveitem a chuva porque eu acho que isto vai acabar. A partir de agora é seca louca, malta. É só verão.